Muito bem, meu irmão. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 19. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor nosso Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este chefe dos publicanos, e era rico. Meus queridos, a palavra nesta noite traz uma reflexão de uma história da palavra de Deus bem conhecida, a história de Zaqueu, o publicano. Mas esta história nos traz algo de muito significado na nossa vida cristã. Primeiro nós vamos entender todo o contexto histórico para depois mostrar o que esse homem, em sua atitude, trouxe para nós e deixou para nós ensinamentos maravilhosos de uma pessoa que se dedica e quer servir a este Deus maravilhoso. A palavra Zaqueu significa puro ou justo. Zaqueu era chefe dos publicanos. Então, para que você conheça a história, como você conhece a própria palavra de Deus, você sabe muito bem que o significado da palavra Zaqueu, como puro ou justo, vai de encontro àquilo que as pessoas achavam da vida daquele homem. Publicano significa coletor de impostos. Então, pelo seu trabalho, Zaqueu já era uma pessoa mal vista pela sociedade israelense ou judaica daquela época. Zaqueu era responsável por recolher os impostos para os romanos. E os publicanos, eles tinham péssima reputação entre os judeus. O sistema fiscal dava margem a muitos abusos e a extorsão ela era frequente. Então, numa linguagem popular, achava-se que nenhum publicano poderia ser uma pessoa honesta devido à grande facilidade que tinha de extorquir, de puxar um pouco mais nos impostos, né? de exigir um pouco mais dos seus compatriotas. Né? Como chefe dos publicanos, ele era responsável por todos os impostos da cidade de Jericó. E tinha outros publicanos sob a sua responsabilidade. Então, além de ser um publicano, ele era o chefe. Então, achava-se que o seu enriquecimento poderia ser de origem escusa, que ele tivesse extorquido os seus compatriotas, né? Levado o que as pessoas não tinham, ou as pessoas se sentiam prejudicadas pelo trabalho daquele homem, né, chamado Zaqueu. A história deste homem se divide em duas etapas: o antes e o depois de conhecer a Jesus Cristo. Conhecer e não simplesmente ver como era a sua intenção inicial. Então, a história ela se define da seguinte forma: que Zaqueu queria ver este homem chamado Jesus, e a multidão era muito grande, e ele, que era de pequena estatura, segundo o que a própria palavra nos revela, subiu em uma figueira e pacientemente esperou que Jesus passasse por ali. O pós-Cristo foi extraordinário. Depois do encontro dele com Jesus é uma coisa maravilhosa que nós vamos falar, mas o antes de conhecer foi determinante para que todo o processo de bênção estivesse concretizado na vida daquele homem. E o que este homem nos ensina posterior ao seu encontro com Jesus? Posterior, depois que ele se encontrou com Jesus. Se você colocar os seus olhos no verso de número 6 do capítulo 19, você vai encontrar uma obediência sem questionamentos. Jesus parou embaixo da figueira e disse: desce depressa. E ele não questionou, ele desceu, ele obedeceu.
mesmo sem conhecer Jesus, mesmo sem ter nenhuma intimidade com Jesus, mesmo o seu esconderijo, por assim dizer, né, ter sido revelado pelo Senhor Jesus Cristo, mas ele obedeceu sem nenhum questionamento. Irmãos, ele nos ensina que a obediência ao nosso Deus não pode ser questionada. Deus mandou descer, desce. Deus mandou subir, sobe. Deus mandou andar, anda. Deus mandou parar, para. Obedecer sem questionamento. Também no verso 6, ele nos ensina a alegria em receber Jesus. Jesus falou para ele: desce, que hoje me convém pousar na sua casa. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que Jesus não ia sozinho. Jesus tinha mais 12 discípulos, 12 famílias que acompanhavam Jesus. Então, receber Jesus com alegria é um ato de não receber somente uma pessoa, mas um batalhão de pessoas, né, sem anúncio prévio na sua casa. Aí você poderia dizer assim: não, mas aqui eu era um homem rico, mas ele não estava preparado para receber tanta gente. Mesmo assim, com alegria, ele foi, ele ofereceu a sua casa, ele ofereceu os seus préstimos. Eu tenho certeza absoluta que Zaqueu colocou um belo de um carneiro a ser assado ali, para que Jesus e os seus discípulos desfrutassem de toda a sua hospitalidade. Então, ele teve alegria em receber o Senhor Jesus Cristo, alegria em receber o Filho de Deus. Então, só no versículo 6, nós encontramos dois ensinamentos maravilhosos: a obediência sem questionamento e a alegria em receber ao Senhor Jesus Cristo. No verso número 7, ele não deu importância para a opinião de terceiros, não é? O verso 7 diz assim: vendo todos isto, murmuravam, dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? Zaqueu, ele não se importou com o que os outros estavam falando a respeito deles. Era a opinião de Jesus. O que importou para Zaqueu naquele momento foi assim: Jesus vai na minha casa e eu vou recebê-lo. A minha condição, a minha posição, o que eu fiz ou deixei de fazer, não tem muita importância. Jesus vai na minha casa, então eu vou recebê-lo e vou receber com alegria. Quantas vezes, irmãos, você está saindo para vir à casa de Deus, para subir à casa de Deus, para adorar na casa de Deus, e quantas vezes você não é deparado com apontes, com chacotas? Quantas vezes parentes seus, amigos seus, ou que se dizem amigos, né, questionam a sua vinda para a igreja, fala que você é um beato, que você está com a mente tomada, que fizeram uma lavagem cerebral na sua mente, porque você agora só é igreja, só vive igreja, agora você só é Bíblia e tal. Preste atenção, Zaqueu, ele não se importou com o que os outros falavam dele, ele simplesmente recebeu Jesus com alegria. Não importa o que os outros pensem ao seu respeito, o que tem que importar na sua vida é o que o Senhor Jesus acha ao seu respeito, o que ele determina ao seu respeito, o que ele pensa de você. Isso é muito importante. Não o que os outros pensam de você, não o que os outros falam de você, mas o que Jesus vê em você, né? O verso 8, ele nos ensina a não ser avarento. A palavra do Senhor diz assim: onde está o teu tesouro, está também o seu coração. Veja que Jesus estava jantando na casa de Zaqueu. Jesus não falou uma palavra, ele chegou, foi recebido, foi feito lá o churrasco, como eu falei lá, de carneiro assado, aquela coisa toda, toda aquela festa, os discípulos comendo. Jesus não falou absolutamente nada. Você não vê no texto Jesus indagando Zaqueu, perguntando para ele: poxa, como você conseguiu comprar essa casa? Nossa, tem piscina, tem
tem quarto para hóspede, a casa é quase uma quadra inteira. Você não vê Jesus questionando a origem daquele bem material. Você não vê Jesus questionando a roupa de Zaqueu. Você não vê Jesus questionando os carros de Zaqueu. Né? Você não vê Jesus questionando os empregados de Zaqueu. Mas o fato de receber Jesus na sua casa criou em Zaqueu, moveu em Zaqueu algo diferente. Vejam o verso 8 que ele fala: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Glória a Deus. O encontro com Jesus mostrou a Zaqueu que ele tinha muito mais, né, do que as suas necessidades, muito mais. Acredito que ele olhou a simplicidade de Jesus e percebeu um homem cheio de amor, cheio de graça. Percebeu algo extraordinário que não adivinha das riquezas, que não adivinha dos bens, das posses. Jesus falou assim: eu não tenho onde repousar a cabeça, os passarinhos têm os seus ninhos, né? E o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas ele levava alegria, ele levava transformação. Onde ele chegava, as coisas aconteciam, e eram coisas maravilhosas, coisas tremendas, coisas verdadeiramente grandes, né? E Zaqueu percebeu isso, então ele se antecipou. Né? Ele se antecipou, né? Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E não era pouca coisa que Zaqueu tinha: várias propriedades, dinheiro guardado, dinheiro investido. Ele tinha muitas riquezas, e ele resolveu dar metade do que ele tinha para os pobres. No verso 8 nós encontramos também a lei da semeadura. Tem um adágio popular que fala assim: quem dá aos pobres empresta a Deus. Então ele entendeu a lei da semeadura. Eu vou semear, eu vou dar aos pobres. Então só no verso 8 nós encontramos que ele não foi avarento, e ele aplicou a lei da semeadura, né? Também no verso 8 nós encontramos um outro ensinamento que Zaqueu nos passa, que foi a honestidade. Né? Se eu defraudei alguém. Vejam, irmãos, não vamos ser precipitados em dizer que Zaqueu adquiriu as riquezas de forma ilícita, mas ele falou assim: se eu defraudei alguém, né? Se eu negligenciei o meu trabalho, se eu tirei a mais, né, de alguém, se eu fui avarento ao ponto de sobretaxar o meu irmão, né, eu vou, né, segundo a própria palavra está dizendo aqui, eu vou restituir quadruplicado. Né? Veja bem, se eu defraudei alguém, eu vou restituir para ele. E no verso 8 nós encontramos um outro ensinamento que Zaqueu nos orienta, nos adverte, que é a justiça. Restituirei. Faz valer o significado do seu nome. Naquele momento, Zaqueu, então, ele fez valer o significado do seu nome, que é puro, que é justo. Então ele falou: se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir para ele 4 vezes mais do que eu tirei. Então, irmãos, o pós-encontro realmente foi extraordinário. Mudou o seu caráter. Se nós parássemos por aqui, já seria suficiente para concluir este sermão. Eu quero colocar em evidência que o que foi determinante para que tudo isso pudesse acontecer. Então, veja bem, o pós-encontro de Zaqueu com Jesus, ele nos passa, né? Ele nos mostra que nós devemos obedecer sem questionamentos, ter alegria em receber Jesus, não dar importância para a opinião de terceiros, não ser avarento, né? Semear, fazer valer a lei da semeadura, ser honesto e ser justo. Mas para que isso pudesse acontecer na vida de Zaqueu, né, algo foi determinante. Primeiro, nós vamos analisar a atitude de Zaqueu.
Então nós aprendemos o que Zaqueu nos ensinou depois que ele encontrou com Jesus, mas ele também nos ensina o antes de se encontrar com Jesus. A atitude de Zaqueu foi determinada. Ele nos ensina que para ver Jesus se faz necessário subir. Irmãos, subir. Zaqueu ele saiu de onde ele estava, ele se despiu da sua posição social, e ele subiu uma figueira para ver Jesus. Então a atitude de Jesus nos mostra, a atitude de Zaqueu nos mostra que para ver Jesus é necessário subir. Subir o nosso padrão de moralidade, subir o nosso padrão de santidade, subir o nosso padrão de espiritualidade. Para ver Jesus. Para ver o Senhor Jesus Cristo. Se nós pegarmos a palavra do Senhor nosso Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e partimos do verso 21 até o verso 48, nós vamos encontrar uma série de afirmações que nos levam a elevar as nossas realizações pessoais em relação à nossa vida de uma forma geral. Você, meu irmão, não é um derrotado. Você, meu irmão, foi elevado à condição de rei e sacerdote pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O que você tem que fazer com excelência. Onde você colocar a mão vai prosperar. Se coloque acima do que te leva a pecar, meu irmão. Para você ver Jesus, você eleva o seu padrão. Acima dos problemas, acima das tribulações, acima do que acontece neste mundo. Nós não podemos ser levados por sopros de destruição, não podemos ser levados por sopros de posicionamentos humanos de maneira nenhuma. Zaqueu nos ensina a elevar o nosso padrão. Valorize a sua condição de filho de Deus. Com a sua atitude, Zaqueu nos ensina que para Jesus entrar na minha vida e na sua vida, primeiro eu preciso subir o meu padrão de moralidade, de santidade, de espiritualidade. Para ver Jesus. Mas para Jesus entrar na minha vida, meu irmão, se faz necessário descer. Descer do orgulho, descer da vaidade, descer dos conceitos pessoais, descer da sua condição de que sabe tudo, se render aos pés do Senhor. Colocar o seu rosto no pó. Veja que Zaqueu nos ensina, antes de encontrar o Senhor Jesus Cristo, que é preciso subir para ver Jesus e é preciso descer para Jesus entrar na sua vida, para Jesus entrar na sua casa. Vamos voltar um pouquinho e ver Jesus na casa de Zaqueu. Comendo, bebendo, olhando, observando todo o procedimento de Zaqueu e dá para você perceber que o Senhor Jesus agora, ele se apresenta para Zaqueu, não de forma verbal, mas com seu olhar penetrante, observando cada gesto e cada atitude de Zaqueu. Ele desceu do seu orgulho, ele desceu da sua vaidade, ele desceu dos seus conceitos pessoais, ele desceu da sua condição de que tudo sabia. Ele se rendeu aos pés do Senhor
colocou o seu coração aberto diante de Deus. A partir daí, ele ouviu o Senhor dizer, o verso 9, hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. Depois que Zaqueu subiu e elevou os seus padrões morais, e depois que ele desceu de toda a podridão do ser humano, o Senhor falou, hoje veio salvação a esta casa. Então entendemos, amados irmãos, que é preciso tomar uma atitude, é preciso subir para ver Jesus, o seu padrão de moralidade. E o que mais nós nos deparamos hoje em dia é com a destruição da moralidade. Os abusos, as mensagens, os cartazes, os outdoor, todos eles levando a uma depravação moral. E a sociedade aceitando isso de bom grado. Mas aqui nos ensina que em uma atitude de ver Jesus, você tem que elevar o seu padrão de moralidade, elevar o seu padrão de santidade, de separação deste mundo. E elevar o seu padrão de espiritualidade está na presença do Senhor nosso Deus, como Ele mesmo falou, orando em todo tempo, orando em todo tempo, orando em todo tempo. Mas Ele também nos ensina, amados, que para Jesus entrar na nossa casa e na nossa vida é preciso descer. Desça do seu orgulho. Desça do salto alto. Você não é nada sem Jesus. Nada. Desça da sua vaidade. Desça dos seus sentimentos mesquinhos. Desça dos seus conceitos pessoais. Desça da sua condição de que tudo sabe. Renda-se aos pés do Senhor. Coloque o seu rosto no chão. Chore na presença de Deus para ouvir, igual ao que o nosso irmão Zaqueu ouviu. Hoje veio salvação a esta casa. Depois do encontro com Jesus, as coisas foram extraordinárias. Zaqueu virou um dos maiores evangelistas que aquela cidade já teve. O homem que agora devolvia aquilo que porventura ele tinha tirado. Já não era mais o Zaqueu malquisto, mal visto. Já não provocava mais ânsia nas pessoas, mas já arrancava sorrisos, e quando alguém perguntava o que aconteceu com este homem, a resposta era unânime: ele teve um encontro com Jesus. Quem se encontra com Jesus torna-se diferente, meu irmão, mas é preciso subir. Mais uma vez eu vou repetir, o seu padrão de moralidade, o seu padrão de santidade, o seu padrão de espiritualidade, e é preciso descer do seu orgulho, da sua vaidade, dos seus conceitos pessoais, da sua condição de que tudo sabe. Deus é soberano, meu irmão, na sua vida. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu vou orar por você agora, vou pedir a Deus que abençoe a sua vida e a sua família.